Olá, pessoal. Bom, eu vou apresentar rapidamente a interface do GeoGebra. Só vou passar pelas visualizações. Que são as visualizações, né, do GeoGebra? São janelas e cada uma dessas janelas tem determinadas ferramentas. Então vamos começar aqui, ó. Essa parte aqui de cima, né, é a chamada barra de menu. A maior parte dos programas, né, dos aplicativos tem uma barra de menu desse tipo, né? Arquivo, editar, exibir, opções, ferramentas, enfim. Depois, com o tempo também, a gente vai acessando algumas dessas opções aqui da barra de menu. Por hora, então, quero mostrar essa parte aqui, ó. Na barra de menu exibir, a gente tem acesso às janelas de visualização, tá? Quando a gente abre o GeoGebra, a gente vai ter aqui a janela de visualização e a janela de álgebra. A janela de visualização tem esse conjunto aqui de ferramentas. Cada quadradinho aqui é uma caixa de ferramentas, tá vendo? Aí a gente tem aqui na primeira caixa 3 ferramentas. Na segunda caixa a gente tem aqui 8 ferramentas no total, tá? E vocês podem observar que essas ferramentas são para geometria plana, a maior parte delas. Existem algumas ferramentas que são específicas do programa aqui do GeoGebra, né? A gente pode inserir texto aqui na janela de visualização, né? E tem alguns outros recursos aqui que vão deixar as nossas construções mais dinâmicas e mais interessantes. O que eu quero mostrar para vocês então é rapidamente passar aqui, né, pelas janelas, pelas visualizações, né, do GeoGebra, as janelas. Então essa janela de visualização tem ferramentas para geometria plana, né? Aí a janela de álgebra aqui, ela trabalha em conjunto com a janela de visualização, tá? Depois, quando a gente começar a fazer as construções, vocês vão ver como que funciona. Além da janela de visualização de álgebra, existe uma planilha eletrônica aqui no GeoGebra, ó. Essa planilha é integrada. A gente também vai estudar, ver alguns exemplos de como utilizar a planilha eletrônica aqui no GeoGebra. Também temos a janela de visualização 2, que é a mesma coisa que a janela de visualização que já estava aberta aqui. Também temos a janela de visualização 3D. Aqui é para trabalhar geometria espacial. Você vai ter aqui caixas com algumas ferramentas diferentes da geometria plana. Tá vendo? A reta perpendicular, mas em relação a um plano, né? Aqui nós vamos ter círculo, dados, eixo de seus pontos. Quer dizer, a gente está considerando agora ferramentas para fazer construções no espaço. Temos também a calculadora de probabilidades, tá? Então uma outra janela, né, do GeoGebra muito interessante para a gente utilizar no ensino de estatística. Vamos ter um módulo, né, para tratar sobre essa calculadora de probabilidades aqui. Essas são as visualizações, tá? Então dá para trabalhar geometria plana, geometria espacial, dá para trabalhar estatística, né? Faltou uma aqui, que é a janela de cálculo simbólico. Então a gente consegue trabalhar aqui com equações algébricas, expressões algébricas, resolução de equação, resolução de sistema de equação, operações com frações, onde o resultado vai ser dado na forma de fração, tá? Então é bem interessante também a janela de cálculo simbólico, chamada CAS, né? Aí, além disso, a gente tem também um teclado virtual, que serve para a gente digitar alguns caracteres especiais. Aqui a gente consegue acessar o símbolo do grau, né, para ângulos, o π, o símbolo de integral, né? E aqui também, se a gente pode alternar o teclado, ó, aqui, e a gente tem mais alguns símbolos matemáticos. Temos também o protocolo de construção, pessoal, que serve para a gente estudar o passo a passo de uma construção que já foi feita, por exemplo, né? Tem várias utilidades, né? Eu vou rapidamente aqui, vou fazer uma reta,
e vou fazer aqui um polígono só para vocês verem, né? O que acontece? Ó, no protocolo de construção, a gente pode iniciar, né? Vou colocar aqui no 0, ó, né? E agora eu vou passando pela barra de navegação os passos que foram realizados aqui, né? Na janela de visualização. Então, o primeiro passo foi construir o ponto A, segundo passo, ponto B, terceiro passo, a reta, né? E assim por diante. Eu consigo visualizar o que foi feito passo a passo na ordem que foi feita, tá? Isso é útil tanto para a gente, por exemplo, corrigir uma atividade que a gente passa para os estudantes, então para nós aqui no caso do curso, quando a gente for corrigir uma atividade que vocês fizeram, a gente vai utilizar o protocolo de construção para entender o passo a passo, se foi feito do jeito que a gente pediu, enfim, a gente consegue ver detalhadamente como que foi feita a construção, tá? Isso é útil também para a gente estudar uma construção mais sofisticada, mais complexa, para tentar aprender, né, mais sobre o GeoGebra. Bom, pessoal, agora que eu falei um pouquinho já sobre as janelas de visualização do GeoGebra, eu queria falar sobre o layout, o desenho do GeoGebra, para que vocês possam configurar aí o GeoGebra que vocês instalaram no computador de vocês, da maneira que vocês preferirem. Mas eu sugiro que vocês façam uma configuração mais ou menos semelhante à que eu vou mostrar aqui, pelo menos no começo do curso, para vocês acompanharem mais fácil. Bom, então a gente vai acessar as configurações de layout, vindo aqui no menu Exibir, Layout. Ó. Então aqui a gente pode mudar algumas coisas aqui no GeoGebra. Antes de começar a fazer essa mudança, na verdade, eu já mudei meu GeoGebra e já tem algumas coisas diferentes de quando a gente abre ele na configuração original, padrão. Bom, mas não tem problema, porque eu posso vir aqui, ó, depois de mudar, eu posso restaurar a configuração padrão. Então eu venho no menu Opções e clico aqui Restaurar configuração padrão. Tá? Ele vai restaurar para as configurações iniciais de quando a gente instala o GeoGebra. Agora eu vou fazer algumas mudanças. Então eu vou, na verdade, ocultar o quadriculado aqui. Basta clicar aqui, ó, na malha. A gente pode esconder ou exibir a malha, tá? Vou deixar só os eixos de coordenadas, então, aqui, beleza, né? Agora eu venho aqui para acessar as configurações de layout. Menu Exibir e Layout. Beleza, aqui nós temos o campo de entrada. O que é o campo de entrada? É essa linha que está aqui embaixo, tá vendo? Eu gosto de deixar ela na parte de cima, então eu vou selecionar aqui, ó. Aí ela vai lá para cima, ok? Esse campo de entrada serve para a gente digitar comandos do GeoGebra, que são utilizados geralmente, são utilizados para fazer construções um pouquinho mais elaboradas, mais interessantes, mais dinâmicas. Aqui embaixo, ainda no campo de entrada, tem a opção de lista de comandos. Para que serve deixar assinalado aqui? Quando a gente digitar as 3 primeiras letras, o GeoGebra já vai sugerir uma lista de comandos que começam com aquelas 3 primeiras letras. Por exemplo, vou digitar MED, de média. Aí ele já sugere uma lista com todos os comandos que começam com essas 3 primeiras letras, Então é interessante deixar marcado aqui, ó, assinalado, lista de comandos, tá bom? Bom, na barra de ferramentas, o que é a barra de ferramentas? É essa barra onde tem as caixas de ferramentas, Aqui, ó. Então aqui são várias caixas, em cada caixa tem várias ferramentas. Essa barra de ferramentas também é configurável. A gente pode deixar ela na parte de baixo, ó. A gente pode deixar ela na lateral esquerda, na vertical, ou na lateral direita. Aqui, eu gosto de deixar ela na parte superior mesmo, tá bom? E aqui eu tenho a opção de exibir ajuda na barra de ferramentas. Observe que o GeoGebra não vem configurado por padrão para exibir ajuda na barra de ferramentas, mas é muito interessante deixar isso aqui assinalado. Olha lá o que acontece aqui na barra de ferramentas, vai aparecer ajuda quando a gente selecionar uma ferramenta. Então eu vou selecionar aqui
a ferramenta para elipse. Aí ele fala o que a gente tem que fazer para desenhar uma elipse, né? Para construir uma elipse. Tem que selecionar dois focos, que no caso são pontos, dois pontos, e depois um ponto pertencente à elipse. Então eu seleciono dois pontos que serão os focos da elipse e um outro ponto que vai pertencer à elipse. Ó. Então deixa assinalado aqui, exibir ajuda na barra de ferramentas. Depois a gente tem a opção de exibir barra de título e permitir barra de estilos. O que é a barra de título? É o nome da janela. Essa daqui, ó, janela de visualização e aqui janela de álgebra. Essa é a barra de título. Se eu tirar aqui, ó, a marca, né? Pronto, ó, não tenho mais o nome das janelas. Eu prefiro deixar, né, com o nome ali. E permitir barra de estilos. O que é a barra de estilos? São essas configurações rápidas aqui, ó, que tem aqui, ó, posso ocultar ou mostrar os eixos de coordenadas. Tá vendo? Eu posso mostrar, exibir a malha ou ocultar a malha. Então, essa é a chamada barra de estilos. Eu posso deixar ela oculta ou deixar ela aqui acessível. Eu marquei e ela não apareceu. Por quê? Basta clicar aqui, ó, na setinha, né, da barra de títulos e vai aparecer a barra de estilos. Mesma coisa aqui na outra janela, tá bom? Então, por aqui a gente pode recolher a barra de estilos ou mostrar a barra de estilos. Então, é vantajoso deixar isso aqui marcado. Barra lateral. Por padrão, ela vem marcada, né? O que é a barra lateral? Ela está aparecendo aqui, ó. Ó, quando a gente clica aqui, a gente acessa rapidamente, né, as visualizações que eu mostrei para vocês no GeoGebra. Então, se você quiser deixar a barra lateral, pode deixar. Eu prefiro não deixar, porque daí a gente ganha um pouquinho de espaço na janela de visualização. Pouquinho, mas às vezes significativo para algumas coisas, tá? Então, eu prefiro deixar assim desmarcado, até porque a gente pode acessar as janelas de visualização aqui no menu exibir, tá bom? Muito bem, então eu configurei o GeoGebra do jeito que eu gosto, né? E agora, pessoal, um detalhe importante, se você fechar o GeoGebra aqui agora e abrir novamente, ele vai abrir com a configuração padrão, aí você tem que configurar tudo de novo do jeito que você gosta, né? Então, para que essas configurações fiquem salvas, é importante você vir aqui, ó, em opções, no menu opções e gravar configurações. Agora, se eu fechar o GeoGebra e abrir, ele vai abrir desse jeito, com esse layout, ele não vai mais alterar para as configurações padrões, tá bom? Então eu vou fechar, eu não quero salvar essa construção aqui, então vou colocar não gravar, né? E vou abrir de novo o GeoGebra. Pronto, ó, ele abriu do jeito que eu configurei, do jeito que eu deixei ele. Ele gravou as configurações, agora eu não preciso sempre ficar alterando, né, o layout para ficar do jeito que eu prefiro. Então já vai ficar salvo. Então é isso, pessoal. Até a próxima.